na casa aqui, é na nossa casa íntima, no coração, né? E a história que essa música conta é de um publicano, um cobrador de impostos, que ele era mal visto na época, né? Imagina, um cobrador de impostos cobrando do seu povo, dos judeus, para levar o dinheiro para Roma. Ele era odiado pelos judeus. Era um irmão de fé que virou as costas dos irmãos de fé. Zaqueu era muito rico. O cobrador de impostos naquela época era muito rico. Mas ele sentiu um vazio muito grande. Ele buscava um sentido maior na vida dele. E ele ouviu que Jesus iria passar por ali. Jesus já era muito conhecido, curava os enfermos, os cegos, os coxos, fazia andar, fazia enxergar. E além das suas pregações, que falava do amor, falava do reino de Deus, e ele ficou muito feliz, muito ansioso por ver Jesus. Só que a multidão era tamanha que ele não conseguia se aproximar de Jesus. E ele era pequenininho, assim, quase um pouquinho mais baixo que eu. E aí ele subiu lá na árvore, e aí Jesus avistou ele, né? Mas acho que não vai dar para trocar. Já está no horário. Meu amigo. É o recado, é verdade. Mas fica a história aqui. Na semana que vem a gente vai começar com essa música, tá? Para quem tem interesse, tiver disponibilidade, sábado a gente está começando uma nova turma de Escola de Aprendizes do Evangelho, mas está bem no comecinho, ainda está na fase da vivência espiritual, vivência doutrinária. E a gente traz temas bem suaves, bem bacanas, assim, para a gente começar a se familiarizar com a doutrina espírita, e também a gente recebe passes, né? Essa oportunidade é sábado, às 5 horas da tarde, chegar aqui um pouquinho antes, às 4h30, já está o portão aberto. Oi? É um momento que dá para perguntar, dá para participar, é muito bacana. Participem, convidem outros amigos, inscrições abertas. Vamos lá. Chama o pessoal para ver. Chama aí, minha mãe. Quanta luz
Muito boa noite a todos. Que nós possamos aproveitar esse ambiente totalmente preparado para essa nossa reflexão de hoje. Todos nós que estamos aqui, nós buscamos refletir sobre a mensagem que Jesus deixou para nós. E mais uma vez, nós nos preparamos para que essa mensagem possa chegar ao nosso coração. Não apenas no nosso entendimento intelectual, mas principalmente que nos transforme, que nos auxilie no nosso dia a dia. E nós vamos com isso agradecer aos mentores que nos acompanham. Não só os mentores desta casa, que preparam esse ambiente, trazendo energias renovadoras, energias que nos auxiliam a perceber o mundo maior, mas também os nossos mentores, esses que Deus preparou para ficar ao nosso lado, nos inspirando, nos lembrando dia a dia das promessas que fizemos antes de reencarnar. É a esses irmãos que hoje nós aproveitamos, já que lembramos do seu compromisso conosco, nós aproveitamos para agradecer a sua presença entre nós. E vamos também levar o nosso pensamento a Maria de Nazaré, a mãe que Deus elegeu para cuidar do seu filho, do nosso Mestre Jesus, inspirando-a de profundo amor, de paz, de harmonia. E sabemos que todos esses sentimentos ainda pairam no nosso planeta Terra, ainda transformam o nosso coração, muitas vezes angustiado, em serenidade. E a essa irmã, a quem sentimos como mãe espiritual, que nos leva à presença de Jesus, à luz das nossas vidas, a quem mais uma vez agradecemos pela sua presença entre nós, no nosso planeta Terra, há mais de 2000 anos atrás, mas pela sua presença nesse instante, nesta casa, porque Ele prometeu que quando 2 ou mais se reunissem em seu nome, ali Ele estaria. E nós estamos aqui porque nós temos saudade de ouvir o que Ele ensinava, ouvir a forma como nos recebia, e por isso nos reunimos aqui. E Ele nos ensinou a orar, a levar o pensamento a Deus, a buscar, em poucas palavras, louvar aquele que nos trouxe ao mundo por infinito amor. Jesus nos ensinou, e que nós possamos nesse instante, enquanto proferimos essa oração, especialmente de forma mental, Ele nos ensinou a refletir, a ouvir, a falar, mas principalmente a vivenciar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E na presença de Deus, do nosso Mestre Jesus, das equipes espirituais que nos acompanham, que nós possamos compreender e aproveitar ao máximo esse nosso encontro de hoje. Mais uma vez, muito boa tarde. Muito boa tarde. Que nós possamos, nessa leitura de hoje, compreender, assimilar, mas acima de tudo, guardar no coração a mensagem que deixaram para nós hoje. E a mensagem, ela traz um trecho, a gente chama de um versículo, uma frase que Paulo escreveu aos Efésios,
Está no capítulo 4 dessa carta, versículo 7. E Paulo escreveu assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Do dom do Cristo, desculpa. E nós, por estarmos mais de 2000 anos distante desse tipo de vocabulário, muitas vezes a gente não consegue compreender o alcance dessa mensagem. Mas Emmanuel, ele traz para nós uma reflexão, e Emmanuel foi o mentor de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, quando aqui esteve entre nós. Escreveram diversos livros, Fonte Viva faz parte de uma das coleções, de uma coleção que ele escreveu. E Emmanuel, como mentor do Chico, ele falou num dos livros, que ele ainda estudava o Evangelho. Emmanuel, que escreveu tudo isso, se ele ainda estuda o Evangelho, eu tenho desconfiança que eu também preciso estudar. Eu não sei vocês, mas eu tenho essa desconfiança, né? E vocês vão perceber que essa lição de hoje, ela é uma poesia muito bonita, e ela parece quase incompreensível. Mas eu conto com o nosso esforço e depois a gente reflete alguma coisa. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão e que no fundo constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão da graça divina ocupar a existência humana, ou crescer dentro dela, dentro dessa existência, à medida que os dons do Cristo, iniciantes, ainda incipientes, reduzidos a regulares e enormes, nela possam ser expressados. Vou ler de novo a frase, espera aí. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela possam se expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar, ajustar, as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que tu podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o Mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Difícil. Quando eu era adolescente, eu tinha algumas questões, eu acredito que eu não estou sozinha nisso. Eu vivia me perguntando, o que será a vida, De onde eu vim, para onde eu vou. E eu imagino que sejam questões que trazem dúvidas
para nós, principalmente quando nós somos mais jovens. Depois a vida vai consumindo o tempo e nós deixamos de nos preocupar com essas questões simples, né? Simples, que são só o significado da nossa vida. Simples assim. Então, a lição, ela nos fala praticamente da nossa existência. Mas a nossa existência, ela não se resume nesse momento que nós estamos olhando, que é do berço ao túmulo. Essa nossa existência, ela se compõe de todas as anteriores e de todas as que virão pela frente. E elas são solidárias. Então, por conta dessa visão estreita que nós temos hoje, muitas vezes a gente não se lembra de pensar com justeza o que há para fazer. Né? Eu olho o que eu vejo, que é o plano material, e vou fazendo o que eu posso. Trabalho, durmo, acordo, trabalho, durmo, acordo, trabalho, ganho dinheiro, gasto dinheiro, e vou indo. Sem pensar o que eu estou fazendo aqui. Ou seja, quando eu era quase, como diz a lição, incipiente, eu ficava pensando, nossa, para que será que eu nasci? E hoje, que é mais importante, eu deixei de pensar. Será que nós pensamos naquilo que a vida está nos oferecendo? Né? E aí, quando a vida, qualquer circunstância que a vida nos oferece, é um momento de reflexão. E tem uma parte aqui que eu gostaria de chamar a atenção, porque para mim tocou profundamente meu coração, né? Ele fala assim, eu tirei o dedo do local. Ele fala assim, depois que nós compreendemos, aceitamos Jesus na nossa vida, a gente percebe que as suas qualidades, que é o que nós chamamos de dons, elas trazem para nós uma alegria. Cada conquista que nós conseguimos daquilo que Jesus nos deixou, ela faz com que nós nos sintamos melhor. Não sei como é que vocês se sentem sobre isso, mas cada vez que eu consigo, que eu acerto, no meio de, às vezes, de uma, não vou chamar de discussão, mas de um pequeno atrito, quando você consegue vencer, calar, falar uma palavra mais bem colocada, fazer com que aquela situação seja diminuída, ou seja, quando a gente consegue atender à vontade de Deus, a gente se sente feliz. E aí fica difícil vocês entenderem o que é atender à vontade de Deus. Porque Deus, em sua sabedoria infinita, Ele oferece para nós circunstâncias que vão nos auxiliar a subir um degrau, a vencer uma etapa. Então é sempre essa a proposta de Deus. Ele reuniu num lar, o objetivo é vencer os desafios. Ele reuniu no trabalho, o objetivo é vencer os desafios. Ele reuniu no VLT, no ônibus, na rua, no trânsito, o objetivo é vencer os desafios. Somos desafiados constantemente. E muitas vezes vencemos e outras não. Então, eu vou chamar a atenção para essa frase aqui. Ofereçamos ao divino cultivador, que é Jesus, o vaso do coração, ou seja, os meus sentimentos. Recordando que se o solo consciente, se é o meu, tudo aquilo que eu já tenho como entendimento, né, do nosso espírito, aceitar as sementes do celeste pomicultor. Quais são as sementes que Jesus deixou? A vivência dele, né? A sua humildade, o amor incondicional, a fé irrestrita, a caridade pura, a convivência com seus amigos, com seus familiares, né? Essas são as sementes que ele deixou para nós. Cada migalha, é isso que eu gostaria de chamar a atenção, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Então vamos refletir um pouco sobre isso.
Muitas vezes, diante de um desafio, de uma circunstância mais criteriosa, nós vamos colocar um momento quando nós não acertamos, quando nós não conseguimos vencer, e aí nós reagimos, tomamos atitudes que depois a gente se arrepende, passa um ano pensando naquilo, depois surge uma nova oportunidade de acertar, e às vezes a gente acerta, às vezes não. Esse é um lado da questão. Mas tem o outro lado. Eu aceitei Jesus, eu gosto dos seus ensinamentos, eu gosto de toda aquela vivência que ele deixou para nós. Eu vou exercitar isso dia a dia, aí surge um desafio. Diante desse desafio, eu paro, penso, relembro o evangelho que eu fiz de manhã, tudo que eu li, tudo que eu assimilei, e aí isso é uma boa vontade. Eu estou de boa vontade, querendo fazer o melhor. E essa boa vontade, já que eu aceitei tudo, é convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem. Aquilo alcança o coração do outro. E cresce tal como quando você joga uma pedra no lago, aquilo se expande. Sabe, o bem que você exercita, que você oferece, esse bem se expande. E nós não temos consciência do alcance que ele vai chegar. Não temos consciência. Eu vou até contar uma história antes de eu contar a história. Então, ele fala assim, que isso multiplica de forma permanente ao redor de nós. Então, todo o bem que nós fazemos, muitas vezes nós imaginamos que estamos fazendo para nós. Mas não é só para nós. Não existe o bem para um só. Para uma pessoa só não é o bem. O bem verdadeiro, ele alcança muito, muito mais longe do que a gente imagina. Eu vou contar uma história para nós. Essa história, acho que muitos de vocês já devem conhecer, porque ela veiculou na internet. Mas numa faculdade, um certo dia, uma escadaria na saída, um estudante com muitos livros na mão, ele deixou cair os livros, né? Os livros espalharam na escadaria, uma pessoa veio ajudá-lo a catar os livros. Ele ajudou, né? Obrigado, tchau, tchau. Passaram-se 4 anos. Isso era o primeiro ano de uma universidade. Passaram-se 4 anos e na oratória final lá da formatura, esse rapaz que deixou os livros caírem, ele comentou assim, ele era o orador, ele falou assim, eu quero agradecer a pessoa, ele falou o nome, porque há 4 anos atrás eu tinha decidido largar a faculdade, cometer um suicídio, mas quando eu vi ao meu redor que havia ainda verdade, havia ainda solidariedade, havia ainda caridade no mundo, com um simples gesto que ele catou os livros, me ajudou a catar os livros. Eu desisti daquele meu intento e hoje estou aqui. Então, às vezes, a gente imagina que atender a essa semente do Cristo é uma coisa grandiosa, e não é. Às vezes é só um sorriso, às vezes é você pegar um livro do chão, às vezes é você dar uma ligação e falar assim, e aí, como é que você está? É tão simples viver, e muitas vezes a gente não percebe ainda que é simples assim. E o bem que você faz, ele se multiplica, ele alcança e ele vai reverberar, ele vai alcançar lugares que nós não conhecemos. Era essa a reflexão que eu queria deixar para nós. E queria lembrar também que o maior dom que nós podemos ter, o maior, é a oportunidade de fazer o bem. E essa oportunidade, ela não chega assim raramente. Todos os dias nós recebemos uma oportunidade de fazer o bem. E a gente não pode. Quer dizer, não é que não pode. A gente, se estiver atento, a gente vai perceber e a gente vai fazer isso. Que nem eu falei, às vezes basta um sorriso, uma palavra, uma escuta. Uma escuta só. Sabe? Porque isso também ajuda muitas vezes. Então, que sejamos nós, né? Que o Mário fala sempre, que sejamos nós o milagre que nós queremos encontrar no mundo. O mundo, que nós falamos assim, esse mundo não tem jeito, esse Brasil não tem jeito, tem sim. Tem. Sabe qual é o jeito?
O jeito é a gente usar os dons do Cristo, os dons que nós recebemos de Deus. Todos esses dons colocados a serviço do semelhante, ele reverbera, ele vai crescer, ele vai multiplicar e ele vai fazer a construção do mundo melhor, que é o que nós queremos. Eu tenho certeza que vocês querem o que eu quero. Eu tenho certeza. A gente só precisa arregaçar as mangas e começar. Porque é o que Jesus espera de nós, que comecemos. E quando nós começamos, uma legião de anjos se aproxima de nós e nos dá a força que nós precisamos para continuar. Essa é a proposta de Deus sempre. Que nós possamos estar, enquanto estamos aqui, compreender as leis, seguir as leis, porque nós vamos viver melhor. Então era essa a nossa reflexão de hoje. Nós vamos fechar os nossos olhos. E colocar no nosso coração a gratidão. A gratidão é um sentimento que muitas vezes não conseguimos expressar, porque ele preenche o nosso organismo de tal forma que alcança tudo que está ao nosso redor. E nós vamos vibrar intensamente pelo nosso planeta Terra, por tudo que ele nos oferece de alimento e de proteção. Vibramos pelo nosso país, vibramos por todos aqueles que são líderes em nosso planeta. Que todos possam sentir a força do amor do Cristo conduzindo suas escolhas. Que nós possamos vibrar também por todas as pessoas que são verdadeiros milagres em hospitais, em casas assistenciais, devolvendo muitas vezes a dignidade, auxiliando para que a saudade diminua. Nós vamos vibrar pelas pessoas que estão nas ruas, em condições difíceis, confiantes de que Deus, conforme prometeu, Jesus alimentará a cada um de seus filhos. Que nós possamos, dentro da nossa condição, oferecer o melhor a todos aqueles que sofrem nesse instante. E que possamos vibrar também pelos nossos lares, agradecendo a Deus a oportunidade que temos de amar e de servir. Vibramos por nós mesmos, para que nós, a cada dia, em tudo que aprendemos, possamos usar a favor do nosso semelhante. Que assim seja, graças a Deus. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Vence em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixa essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta esse calor. A oração renovará o teu viver. Sintam nesse instante que uma energia de paz, de harmonia e de cura está sendo direcionada ao vosso organismo físico e espiritual, proporcionando
o ânimo necessário, a coragem, a confiança, ao mesmo tempo em que a serenidade, a harmonia interior, uma paz irrestrita, traz ao dia a dia o equilíbrio que todos buscam, a cada um nesse instante, as energias necessárias ao restabelecimento, ao equilíbrio e à paz. Que assim seja, graças a Deus. 63, terceiro parágrafo. O astral tem cuidados contigo, e com a pessoa em prova difícil, socorristas amigos elevam a destra, vibrando amor, esperança e bondade, envolvem luz enquanto ouves a palestra. Tudo vai melhorar, teus pensamentos vão clarear. Agora o passe já repôs a tua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos do céu. Volta pra casa mais leve é o sinal, mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Coragem na luta, tu vencerás. Jesus é por ti, sempre será. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. Tudo vai melhorar, tudo vai melhorar. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. A nossa vitamina da semana ensina-nos, é o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Que Jesus os acompanhe no retorno aos vossos lares e durante todos os vossos dias. Que os dons do Cristo estejam em seus corações. E hoje a gente... Tchau. Dá tchau pra ti. Tchau, tia. Tchau.